limpinho. Tá. Só comeu uma banana gostosa agora, né? Comi. Só quer mais uma? Ah, não quer. Não quer mais, não. Quer não? Vamos tomar um pouco de água? Cuido de 2 idosas na parte da tarde, que são irmãs. Não tiveram filhos. A cuidadora é a irmã de 84 anos que cuida da idosa de 97. E a de 97 é acamada. Eu entrei nessa residência, notei que ela estava passando mal, com falta de ar, com o braço quebrado, assim, o braço até roxinho. E aí eu fiquei assim, assustado com essa situação, sabe? Fiz o plano de cuidado dela, já acionei a saúde. E assim, na outra semana, a cuidadora já estava lá, de 94, estava sentada, comendo sozinha, depois de um banho, assim, não tomava banho há 6 meses. Então isso, eu falei, não, olha a melhoria de um cuidador social na casa de 2 idosas sem um cuidado familiar, porque idoso não cuida de idoso, né? Às vezes eu tenho que ofertar o almoço para as duas e oferto café, elas comem muito bem, todas as duas. Eu levo as duas ao banheiro. A Maria de Paula, que era cuidada pela irmã, nunca tomou banho, desde quando ficou debilitada. Hoje, todos os dias, ela toma banho. Hoje, na classe média, um banho custa R$80, se essa família for comprar um banho. Então, eu preciso de você para me ajudar no banho. A pessoa vai, mas custa R$80. Então, você pensa, para uma família mais pobre, né, financeiramente menos favorecida, R$80 por dia por banho são R$2.400 por mês. Não dá, né? Então, eu preciso de uma pessoa que, de fato, assuma esse papel e que ajude no banho, que ajude na comida, que ajude na organização dos medicamentos, que ajude no ambiente, né? Que previna a violência, porque a maior causa de violência é a negligência e o cansaço e a exaustão do cuidador familiar, que na maior parte das vezes é cuidadora, que na maior parte das vezes é preta e parda. A interseccionalidade ela vai se estabelecendo. E daí, a meu ver, né, a incontestável necessidade do programa Maior Cuidado. Acaba dando uma lupa, né? Aquilo que a gente já sabe que existe no território, mas muitas vezes a gente não consegue penetrar. E o projeto nos levou justamente a essa busca incessante das pessoas que mais precisavam. Junto com os profissionais, o agente comunitário, procure aquele que mais precisa. As pessoas perguntavam quanto é que custa isso. Muitas pessoas se recusavam a fazer parte do projeto, achando que teria um custo. Achava que era impossível, não é, o SUS dar um cuidador sem um custo financeiro do seu bolso, né? Porque a gente precisa pensar políticas para pessoas idosas e a nossa população está envelhecendo, isso é uma realidade do Brasil. E quando você tem um programa do Maior Cuidado no território, a gente vê que tem economia em todas as políticas. Além de ser muito efetiva na melhoria da qualidade de vida dos idosos e das famílias, o gasto com esse programa ele vai representar uma economia significativa de gastos com atenção à saúde, sobretudo, ou mesmo idosos que precisariam ir para instituições de longa permanência. Então, do ponto de vista do orçamento público em geral, pensando não só a saúde, não só a assistência, é um programa muito custo-efetivo. O programa Maior Cuidado existe no município de Belo Horizonte, é uma iniciativa inovadora daquele município desde 2011. A oferta dos cuidados no domicílio das pessoas idosas tem sido implementado em Belo Horizonte com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria de Saúde. O programa ele foi gestado a partir de um grupo intersetorial de políticas, onde se juntavam política de educação, de mobilidade, de saúde, o Conselho Municipal do Idoso, que eu presidia à época. E a grande questão era como que a gente vai apoiar as pessoas idosas que precisam de cuidado. A gente sabia que 3,3% dos idosos de Belo Horizonte eram acamados. Isso representava 9.000 idosos. E a gente sabia que 75% dos idosos eram SUS dependentes, só tinham acesso à saúde pelo SUS. Isso representava 6.000 idosos. E desses 6.000 idosos, 1/3 vivia em áreas cobertas pelo Centro de Referência de Assistência Social. O Centro de Referência de Assistência Social era recém-nascido, porque a política nasce em 2004. Então era muito ainda precoce, incipiente. Eu tive a sorte de receber uma bolsa de pesquisa internacional para avaliar
o programa Maior Cuidado lá na cidade de Belo Horizonte. E os resultados foram bem interessantes. Para mim, uma coisa importante foi a transparência da prefeitura de compartilhar as informações, porque isso não acontece com frequência. Então, a próxima pergunta seria se Maior Cuidado pode funcionar fora de Belo Horizonte, porque cada município é diferente, né? E por isso, foi possível convencer ao Ministério da Saúde para apoiar esse projeto. Então, o Ministério da Saúde falou, beleza, vocês fizeram um manual. Mas será que funciona em outra realidade? Que não tenha um SUS tão consolidado como Belo Horizonte, que não tenha um SUAS tão consolidado como Belo Horizonte, e aí nós vamos a campo. Pois bem, nós recebemos um convite do professor Peter Lloyd Sherlock, e ele veio ao Brasil, já tinha esse projeto em Belo Horizonte, também tinha uma cooperação em Fortaleza, com a Secretaria Municipal, sempre atuando no cuidado à pessoa idosa. E um dia o Peter estava no Ministério da Saúde, junto com a Carla Giacomini, da Prefeitura de Belo Horizonte, médica geriatra, e me ligaram convidando o ISC a participar desse projeto. Eles tinham interesse em fazer um experimento sobre a possibilidade de expansão do projeto, do programa Maior Cuidado de Belo Horizonte para outros municípios do país, e na conversa com o Ministério da Saúde identificaram que Salvador poderia ser uma alternativa, e a partir daí então começamos tratativas com o Ministério da Saúde no sentido de viabilizar esse projeto de cooperação técnica. Então, inicialmente, nós fomos até Belo Horizonte conhecer como se dá a implementação, como acontece de fato o programa nos territórios de CRAS e Unidade de Saúde da Família. Posteriormente, a equipe da gestão municipal, tanto da Secretaria Municipal de Saúde como da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer, a sempre, também foram conosco até Belo Horizonte em visitas técnicas para conhecer a execução do programa. Escolhe-se Salvador, uma capital cheia de desafios, uma capital completamente diferente de Belo Horizonte. Em Contagem, houve toda também uma negociação. Acho que a escolha de Contagem tem a ver pela proximidade do município, né? Nós estamos praticamente grudados a Belo Horizonte, onde tem uma parte grande da equipe de trabalho. Contagem é um município bastante populoso aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. É um município que já também passa por um processo de envelhecimento. Havia um interesse de implantar o programa por pensar nesse cuidado do idoso. Ela vem toda semana, como é? 3 vezes por semana. Segunda, quarta, sexta. E como é quando ela vem aqui? Eu, A senhora gosta? eu gosto, converso com ela, brinco com ela. Ela teve um AVC, né? Vai fazer, acho que fez 19 anos agora. Então, tipo, ela sempre foi agitada, tinha planta, cozinhava, passava, dava aula de crochê, tricô, pão de cruz, esses negócios tudo, entendeu? Aí aconteceu isso, aí deu uma sequela, e depois veio outro de novo, que aí deixou a sequela geral. Tinha meu pai que cuidava dela, aí meu pai teve problema de saúde, aí eu comecei a cuidar dela, aí meu pai faleceu, e agora é a minha responsabilidade. Você tem que abrir mão de muitas coisas, né? De eu trabalhar, e um tanto de coisa. É cansativo, sim, mas você tem que fazer alguma coisa para poder, né, esclarecer a mente, distrair, porque fácil não é, mas você vai abandonar jamais, né? Esse vínculo ele é importante, né? Com a família e com o idoso, principalmente com o idoso. Porque o idoso ele precisa de uma referência com esse cuidador, já que ele vai ficar tão próximo também. E a família também, né? Porque você entregar um ente querido para uma pessoa desconhecida requer transparecer uma confiança, né? Quando o PMC chegou, a minha visão foi o idoso. Mas depois que os cuidadores foram inseridos na família, eu pude perceber que não foi só o idoso, aquele assistido, que teve os benefícios, mas a rede de apoio. O cuidador social é o respiro do cuidador familiar, porque é muito difícil você ter 24 horas por dia, todos os dias, ter que cuidar, ter a responsabilidade de cuidar. Às vezes você não tem tempo de cuidar de si. Quando eu tiver idosa, eu só tenho 2 filhos. Então, se eu tiver um respiro desse, para me ajudar, quem sabe amanhã sou eu que vou estar sendo assistida pelo programa. Um olhar voltado para o cuidador.
né, que é um público que a gente tem, não tem tanto hábito de olhar. A gente sempre pensa no idoso, na população idosa, mas não vê a importância que tem desse cuidador por trás dessa população. Então, esse olhar do cuidado para quem cuida, ele é fundamental. E eu acho que, assim, que é a menina dos olhos do programa mesmo. Começa com a pessoa idosa, mas pode evoluir para as pessoas com deficiências graves, né? Para situações que dificultam a vida das famílias, né? Pode evoluir também para empoderar as mulheres, né? Como fonte de renda, como fonte de realização. Eu acho que o programa, além de promover o cuidado e a atenção à pessoa idosa, ele impacta na autonomia e proteção a mulheres. Acompanhando esses idosos, né, em sua maioria do gênero feminino, e esses cuidadores familiares que também são mulheres, filhas, esposas, a presença vai promovendo autonomia, protagonismo, dignidade. São mulheres extremamente sobrecarregadas já por conta dessa dinâmica mesmo de vulnerabilidade, são outras famílias monoparentais femininas, então já tem uma sobrecarga com a constituição do seu núcleo familiar, e também dispensar não só o cuidado, mas a subsistência também de uma outra pessoa, dessa pessoa idosa. A gente percebeu nesse processo que as mulheres são dispensadas menos cuidados. O homem ele consegue constituir um novo grupo familiar, consegue ter um cuidador. E a gente percebeu esse processo de isolamento da mulher. E por a gente estar no equipamento da periferia, são mulheres negras, com famílias, ainda que numerosas, desassistidas, por conta dessa fragilidade, desse vínculo familiar e da corresponsabilidade dessa pessoa que também requer cuidados. O idoso frágil, ele é aquele idoso em que ele não tem capacidade de cuidar dele sozinho. Ou por uma questão neurológica, fisiológica, ou de mobilidade, ou de fragilidade física, ou até mesmo por questões emocionais, né? Porque quem cuida todos os dias adoece. Quem cuida todos os dias tem as suas dores, as suas angústias, e às vezes não tem nem ninguém para falar. E às vezes o cuidador chega lá, aquele familiar começa a desabafar, já lava a alma ali, já é um ponto positivo. Então a gente percebe que o maior cuidado ele veio para aliviar esse processo que é muito difícil para as famílias e geralmente tem a sobrecarga de uma pessoa só. E a senhora também cuida da irmã. Cuido, eu sempre cuidei, desde que meus irmãos casaram, sempre fiquei com ela. Ela dá um pouquinho de trabalho. Sei muito bem, não é fácil. Muito difícil cuidar de um idoso, assim, é como você cuidar de uma criança, né? Você tem que ter todos os cuidados. Estava, assim, precisando muito mesmo de ajuda. Então, elas custou muito, né, tia? Quando se veio muito. Foi bom, Vem, muito bom. né? Ela vem todo dia. Já ajuda muito eles. Ajudou também a gente, porque a gente está menos despreocupada lá atrás, né? A hora que a Silene está aqui, a gente está menos despreocupada, porque a gente sabe que ela está cuidando delas. O projeto piloto do programa Maior Cuidado foi realizado nos municípios de Salvador, na Bahia, e em Contagem, em Minas Gerais. O projeto beneficiou mais de 120 famílias em situação de vulnerabilidade social ao longo de 18 meses. Executado entre setembro de 2023 e setembro de 2025, o projeto piloto do programa Maior Cuidado acompanhou pessoas idosas, dependentes e semidependentes, aquelas que necessitam de apoio total ou parcial para realizar atividades básicas do dia a dia. Em Salvador, o projeto aconteceu no território de Cajazeiras, com apoio do CRAS Cajazeiras 8, do CRAS Castelo Branco e da Unidade de Saúde da Família Cajazeiras 5, e também no território de Cabula Beiru, com apoio do CRAS Engomadeira e da Unidade de Saúde da Família Estrada das Barreiras. Já em Contagem, o projeto ocorreu na Regional Ressaca, com apoio do CRAS Ressaca e das Unidades Básicas de Saúde, Laguna, Novo Progresso e Vila Pérola. E também na Regional Industrial, com apoio do CRAS Industrial e das Unidades Básicas de Saúde João Evangelista, Industrial Terceira Seção, Jardim Industrial e Amazonas. Ao todo, 35 cuidadores sociais trabalharam para oferecer acompanhamento domiciliar e suporte às famílias, sendo 17 em Salvador e 16 cuidadores sociais em Contagem.
O cuidador social, ele desempenha um papel que não é de substituir a família, mas é de levar um apoio e prestar o cuidado de saúde às pessoas idosas e um cuidado socioassistencial. Esses cuidados prescritos pelas equipes de saúde de CRAS. São exemplos de cuidados prestados pelos cuidadores. Mudança de decúbito, troca de fraldas, gerência dos medicamentos que são prescritos pela saúde, mas também eles contribuem com o fortalecimento dos vínculos familiares. Então, os cuidadores, eles exercem um papel novo, porque não é só prestar cuidados de saúde, é também cuidados socioassistencial. Por isso do nome cuidador social. Para isso receberam uma capacitação. O Instituto de Saúde Coletiva ofertou um curso com carga horária de 100 horas para esses cuidadores. Alguns já tinham experiências, inclusive, de cuidadores de pessoas idosas no âmbito da saúde. Eu me candidatei à vaga de supervisora. Fiz a seleção, passei. Iniciei o processo de capacitação juntamente com os cuidadores, 50 cuidadores aqui na UFBA, manhã e tarde, bem puxado os assuntos, as matérias. A organização do curso foi bem legal, a experiência foi bem produtiva. Hoje, como supervisora, eu vejo que a gente poderia ter colocado outras matérias, né? E a gente está nesse processo de pesquisa justamente para entender o que faltou, o que precisava melhorar. E hoje a gente trabalha realmente com o que foi dado. Acrescentou mais o que eu já tinha visto lá fora. Então, já tenho experiência, tinha experiência com idosos e a diferença foi o trabalho técnico para o trabalho social. As primeiras semanas foi assim, ajustar, né? Porque o meu olhar todo foi o olhar da saúde, o cuidado da saúde. Eu conversava com a supervisora, ela calma. Tudo que eu levava para a supervisão era questão mais da saúde. Ela disse, vamos ter que ajustar porque estamos trabalhando com o social também. Os cuidadores eles foram treinados para fazer esse cuidado de um curso que durou 100 horas, com 17 profissionais de diferentes formações, profissionais aqui de Minas Gerais e da Bahia também, que nos ajudaram a mostrar um pouquinho o que a gente espera de um cuidador social. Então, a partir, né, dessa proposta, desse projeto piloto, nós temos o GT, né, que são os encontros mensais, que se reúne a equipe de pesquisa do projeto piloto, a equipe do CRAS e a equipe das UBSs envolvidas. Né? Então, é uma forma de estreitar também essas relações institucionais, né, e promover cuidado para esses usuários que são hoje contemplados pelo programa. Então, as ações da assistência e a ação da saúde são discutidas de forma conjunta nesse GT, o que potencializa a realização das ações. Então, esses GTs foram fundamentais para que a gente pudesse aproximar a perspectiva do nosso idoso, né, para com que a gente, dentro da política, seja da assistência social, seja da atenção primária, tínhamos a oferecer para otimizar a assistência a esse idoso. Mas é cansativo você tirar a pessoa todos os dias e voltar, né, para a cama, e ele demanda a casa dele, ele limpeza, ele faz a comida, ele lava, ele faz tudo. Então, assim, ele é praticamente abandonada, assim, ninguém vai, ela fica sozinha o dia inteiro, né? Ó, assim, ali, ó, estamos ali, ó, estamos sendo filmados e fotografados. Tá vendo, né, velho? E minha Cissa? A recompensa? Poder saber que eu faço parte da vida dos idosos, da família, sabe? Criar esse vínculo, esse laço, essa amizade. Isso é uma recompensa bacana. Porque antes minha mãe ficava mais preocupada quando a gente saía, a gente não demorava muito, a gente voltava logo pra casa, ela ficava muito agoniada quando eu tava na rua. E minha avó tava em casa sozinha. E depois do PMC, como é? É bem melhor, porque ela sai e não se preocupa muito, porque dela fica lá em casa. Eu tenho uma rede de apoio agora com maior cuidado, porque, como eu falo, só tem eu e minha irmã. Semana Santa, minha mãe fazia todo esse tipo de comida e o pessoal ia. Mãe, caiu doente, não apareceu mais ninguém. As meninas do maior cuidado me ajuda, né, no banho durante a semana e tal, mas depois da tarde
É, o tempo todo. Minha tristeza maior é porque é muito pouco tempo, né? O rosto, você não pode ficar aqui, não. Fica aqui 4 horas, 6 horas. Mas foi muito válido esse programa. Muito mesmo. Já tô sofrendo por antecipação, porque ouvi bochichos, boatos, que corre o risco, né, de acabar de alguma coisa assim. Aí eu já tô sofrendo antes, porque eu penso, vai voltar, mas vai voltar tudo como era antes. Tem esse retorno das famílias. Elas falam, poxa, eu queria que ficasse mais tempo, porque tem um tempo estipulado para cada cuidador ficar na família. Então, seria se não poderia ficar um tempo mais. Outras famílias também querendo ingressar para o maior cuidado, e tem também algumas que trazem algumas queixas. Um exemplo, por que trocou por outro? A família às vezes tem um vínculo muito grande, aí a gente às vezes precisa fazer algumas alterações. A gente tem uma lista de espera pronta. Nesse período a gente já teve falecimento, então as pessoas que estavam na lista de espera puderam fazer parte, foram visitadas, recadastradas novamente, a saúde e o CRAS foram junto a essas residências, colocar na fila de espera e aguardar. Todas as visitas que eu faço, os idosos falam assim, Carol, eu não quero que troca, eu tô muito apegada, eu não quero, na hora que vem trocar eu não vou assinar nenhum papel. E aí eu tento explicar o porquê, o motivo dessa troca é justamente para que o vínculo seja positivo e aquele idoso, que é muitas vezes os dependentes, né, não somente os semidependentes, eles não conseguem acessar outras pessoas. Então essa troca possibilita a ele constituir novas experiências, vivências diferentes, o que é positivo também. O rodízio, né, que é feito desses cuidadores sociais, ele é pensado justamente por conta da necessidade de que o cuidador social tenha ali a possibilidade de interagir com diferentes, né, pessoas idosas, diferentes famílias e diferentes realidades. Isso também precisa ser pensado para evitar sobrecarga de trabalho para esses cuidadores sociais, né? Porque nós sabemos que temos diferentes perfis de pessoas idosas, tanto com relação a tamanho, peso, né? Questões mais clínicas, quanto com relação à funcionalidade mesmo, né? Então nós temos idosos que são mais dependentes e se a gente mantém o mesmo cuidador no mesmo ambiente ou em uma carga horária muito grande com aquele único paciente, a gente pode gerar uma sobrecarga para esse trabalhador. E uma outra questão também é a questão da vinculação, né? Nós precisamos ter cuidado com relação a essas vinculações. Isso tem um ponto positivo, porque a gente tem as pessoas idosas, quando vinculadas ao seu cuidador, aceitando melhor e tendo maior adesão à proposta. Mas, por outro lado, nós temos vícios que acabam sendo criados a partir de algumas vinculações. Então, o projeto ele é muito bem pensado quando ele traz essa possibilidade do rodízio. O processo de implantação foi gradativo na maneira de a gente conseguir mapear os idosos que atendessem aos critérios de elegibilidade estabelecidos no programa. O processo de implantação se dá a partir desse momento, a partir da articulação intersetorial, que é um programa que é executado dentro da política de assistência pelo CRAS, nesse caso no CRAS Igumadeira, e pela unidade de saúde da Estrada das Barreiras. Nós, enquanto equipe técnica, acompanhamos todo esse trâmite, todo esse processo de implantação do programa na área de abrangência do nosso equipamento. Essas 25 famílias são acompanhadas pelo CRAS, a gente faz visitas, a gente faz atendimentos, a gente oferta o serviço dessas famílias, bem como benefício de prestação continuada, BE, alimentação, dentre outros serviços, até mesmo a saúde, no que discerne, né, às vezes a fralda, orientações. Então, assim, essas famílias que estão dentro do programa, elas são altamente acompanhadas pela equipe técnica do CRAS Igumadeira. O papel do CRAS ele é preventivo, né? É justamente oferecer às famílias meios para que elas consigam enfrentar situações que possam vir a se tornar situações de vulnerabilidade social. Então a gente já desenvolvia um trabalho com os idosos do território e a gente só fez fortalecer, né? A partir do momento que os cuidadores tiveram acesso ao trabalho que já era ofertado pelo CRAS, também a gente passou a ter mais esse potencial na ponta, de fato, de identificar situações e, né, promover o acesso desses idosos aos seus direitos. Inicialmente, a gente fez um levantamento junto com a unidade de saúde da família
porque precisava haver essa sobreposição, né, de territórios, tanto da saúde quanto da assistência. E aí, a partir dos agentes comunitários de saúde, a gente conseguiu fazer esse levantamento. Da mesma forma, os familiares que a gente já assistia desses idosos também trouxeram a demanda. Então, a gente levou essas duas listas, né, iniciais para poder selecionar esses idosos. O perfil de vulnerabilidade, ele já é um marco maior, né? São famílias de extrema carência social. São famílias que vêm desse processo de BPC, idosos acamados e semi-acamados, que passou por toda uma triagem, principalmente do CRAS, e são também idosos que já estão inseridos na unidade de saúde através dos seus agentes comunitários. Então, houve um diálogo entre agente comunitário, que está ali todo dia descendo, conhecendo a realidade, que está realmente ali diariamente no território. Eu acho que o primeiro desafio é conseguir retirar esse profissional de dentro da unidade de saúde, né? De não desassistir o restante dos usuários, né? Das nossas faixas etárias e dos nossos programas já em andamento, para que eles pudessem fazer esse levantamento, né? Então, a gente conta muito com a ajuda do agente comunitário de saúde, ele que faz as primeiras pontuações dessas pessoas que têm essa necessidade e são elegíveis a esse cuidado. Nós, agentes comunitários, apesar de estarmos trabalhando, nós às vezes fazemos parte da família. Até mesmo para tirar algumas dúvidas. Dona fulana, é isso mesmo? Sim, é assim ou não é? Ser agente comunitária, para mim, é ser um funcionário do SUS andando na periferia. Então, houve esse levantamento junto com eles. Logo após, o CRAS faz a inserção e a gente chama a saúde para complementar. Fechando esse diagnóstico, aí sim o idoso é inserido no programa Maior Cuidado, né? Porque quando você fala assim, tem que ser um idoso vulnerável, não sei o que, a gente tem 1 milhão deles, né? Mas o programa tem critérios muito justos, né? E tem que ter mesmo, porque a pessoa que tem que ser contemplada com isso tem que ser uma pessoa que realmente necessita, até para a gente poder ser efetivo e eficaz com relação ao resultado que se espera. Demorou um pouco, a gente achou que seria mais rápido, mas depois a gente entendeu por que tinha que ter todo aquele cuidado e aquele preciosismo. A gente identifica esse usuário, mas é importante considerar aqui que o desejo desse usuário que abre a porta. Porque o usuário pode ter o perfil, tanto no que diz respeito à assistência social, quanto no que diz respeito à saúde. Mas se não for desejo dele e da família, não tem como o serviço acontecer. Mas eu já adianto para vocês que existe um estranhamento das políticas. As políticas não estão habituadas a trabalhar juntas. Então, um primeiro momento é um momento de resistência. Peraí, mais trabalho? Não, já estou com muito trabalho, né? E depois o programa começa a se revelar uma ferramenta, uma estratégia, um apoio. Nossa, que bacana, vamos pedir o pessoal do Maior Cuidado, né? Mas como tudo é devagar, né? A comunidade vai também se apropriando do programa, as famílias, né? Os técnicos. São muitas articulações, né? A unidade ela já tem uma rotina de funcionamento. Então, quando você acaba trazendo mais atores, né? Muitas vezes para dentro da unidade, isso sempre acaba gerando certos conflitos internos pela questão de espaço. E isso foi um dos pontos que eu mais tive que me intervir, né, na parte da gestão para diminuir esses conflitos. E a gente se dedicou para que as dificuldades iniciais se tornassem potencialidade. A gente precisou inserir as atividades que são específicas do programa dentro da rotina da unidade. Então, por exemplo, existe a prescrição de rotina de cuidados para o cuidador social. Então, a gente precisou inserir, né, um momento em que isso seria feito junto com o cuidador, entendendo se aquilo faz sentido ou não para a realidade da família. Eram idosos que já eram do nosso território, em sua maioria. A família nunca tinha procurado o CRAS, né, para nenhum tipo de atendimento, apesar de se encontrar na situação de vulnerabilidade, tanto social quanto econômica. E aí, o que mudou na rotina foi a gente fazer a busca ativa a esses idosos. Então, fomos fazer uma visita, conhecer essa família, quem era o cuidador familiar, qual era a dinâmica, quais eram os direitos sociais que essa família tinha acesso, que já estava com acesso, ou que
estava sem, qual era o fortalecimento, as famílias que precisavam ser trabalhadas, a questão de fortalecimento de vínculos. Então, o que mudou foi a gente poder fazer o que a gente já faz para essa família que ainda não tinha tido acesso. E aí chega um projeto que para a gente foi um desafio, porque a equipe teve que fazer, lógico, mais visitas, trazer esses idosos, estratégias para se trabalhar esse idoso, que as demandas aumentaram, porque sempre aumenta, mas é uma demanda que já é nossa. O que aumenta seriam os números de visita, números de eventos, que a gente faz muitos eventos junto com os idosos também. E a gente tem esses momentos de encontro com eles no CRAS, roda de conversa, dia do idoso, carnaval. E aí é um momento que eles falam assim, tem idosos que falam, Eliza, que dia a gente vai sair de novo? Eles saem já perguntando que dia é o próximo acontecimento. Pronto. Essa carro, vai beber essa de deixa, viu? Tia, não tenha medo, Zequinha. O homem é forte. Tem até um Eu percebi que tem gente aqui que tá jogando a bola rápido demais. Eu achei rápido demais. Aí agora eu vou fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa interação entre saúde e assistência social ela é fundamental, tendo em vista que as políticas públicas elas precisam ser intersetoriais e precisam desse diálogo o tempo inteiro, né? Porque os usuários eles perpassam por todas as políticas públicas. Eles só vêm a fomentar esse diálogo, quanto que a gente precisa aproximar e estreitar esse diálogo para que a gente também compreenda os usuários e os sujeitos enquanto sujeitos integrais e de todas as políticas públicas. Falando clinicamente assim, né, do meu fazer profissional, o que eu observo é isso. Um idoso completamente diferente e um familiar também, uma família que mudou completamente. Dona Maria é um nome fictício, tá, gente? É uma paciente que eu já conhecia antes do programa, eu já tinha ido fazer visita. E toda vez que eu chegava, ela estava sempre no quarto, sempre sozinha, sempre isolada. E eu questionava o cuidador familiar, nossa, mas por que Dona Maria está sozinha? Ela não vem até a frente da casa, não fica na varanda. Ah, não, ela é assim, ela não gosta, ela prefere ficar isolada. E eu tentava abordar isso e assim, não consegui, também não tinha tempo hábil, não estava lá o tempo todo. E aí o maior cuidado entrou na vida de Dona Maria. Assim, é nítido, sabe? A idosa que ela era e como ela está hoje, entendeu? Eu chego, ela tá na frente da casa, sentada, olhando a rua, desenhando, escrevendo. É uma paciente que tem Alzheimer também, né? Diabética em Alzheimer. E você poderia me dizer, o Alzheimer é limitador, mas assim, até um certo ponto, ainda tem o que se fazer. Mudou completamente, hoje ela é outra idosa. Principalmente pelo fato dela ser a pessoa que ela era. A visão que eu tenho de minha mãe é brincando, dançando, sabe? Fazendo tudo o que ela sempre gostou de fazer. E aí, do nada, aquele baque, não pode fazer mais nada, não faz mais nada. O que ela fez, por mim, é independente, é minha obrigação, né? Por amor, por carinho, por cuidado. Às vezes eu digo, eu não amo minha mãe, não, mas mentira, né, gente? Amor não é a frase, eu te amo. Eu falo direto isso, amor é o que eu faço, é a ação. E eu falo direto, eu digo, meu Deus, se eu tiver o cuidado que ela tem, eu tô bem. Eu tava no trabalho, e aí minha filha tinha 8 anos na época, de 8 para 9. E aí ela tava sozinha. Aí ela chamou minha filha, Letícia, sem entender nada, né? E aí saiu gritando pelo beco, pedindo socorro. Foi demorado o socorro para ela, porque eu acho que... Não quero não, Priscila. Se não fosse tão demorado, a sequela teria sido menor, eu tenho certeza disso. Mas é difícil, é muito difícil. E o que mais me dói, infelizmente, que muita gente passa por isso, é o abandono, gente. É muito doloroso, é muito triste. Então, assim, chegar numa residência e ver um idoso totalmente sozinho é uma coisa que é assustador. A gente percebe que quando o cuidador, por exemplo, entra nessa casa, já
é uma outra visão e a gente pode trazer uma outra realidade para esse idoso, assim. Mas acho que o maior desafio é a gente ver o número enorme de idosos que estão sozinhos. Porque realmente existe essa carência, esse abandono. E a partir desse momento que a gente traz esses conjuntos desses idosos, desses momentos com eles, é um reconhecimento, né, do outro, de ver, de saber que está ali, que está bem e que esse cuidado está sendo prestado. Dignidade. Eu acho que dar dignidade a esse idoso, eu acho que é a palavra-chave. A gente tem idoso que, se o programa não for para essa residência durante uma semana, ele fica sem tomar banho uma semana. Traz muito benefício na saúde, na educação, na convivência, que tem idosos que eram vizinhos e não sabiam que a gente estava vivos. Eu acredito que o profissional, o cuidador social, no maior cuidado, a primazia é a sensibilidade. Porque ele tem que entender que, por mais que ele domine aqueles tratos mais complexos dos idosos que são semidependentes e dependentes, existe ali outras vulnerabilidades para além da saúde. Né? A gente está falando de um território vulnerável, e quando a gente fala de vulnerabilidades, a gente fala também de vulnerabilidades relacionais, emocionais. Então a gente precisa que esse cuidador entenda que nessa perspectiva do cuidado, da primazia do idoso, as ações dele vão impactar direto ou indiretamente num todo contexto familiar vulnerável de diversos sentidos. E a procura dos idosos aos serviços de saúde tem se dado de maneira mais organizada, não por um processo de acolhimento em meio a uma urgência de saúde. Então isso para a gente é um bom sinal. Perceber que o idoso tem buscado os medicamentos e tem tomado esses medicamentos de forma mais coerente. Perceber que esse idoso não tem evoluído para internações ou tem reduzido essa quantidade de internações. Isso traz um parâmetro que é positivo para a gente. Esse é um projeto bastante desafiante, a começar pelas condições sociais em que a gente enfrenta. A gente, né, foi atrás de pessoas, famílias em situação de vulnerabilidade social e realmente nos territórios em que o projeto foi inserido, isso é muito grave, é uma situação muito delicada, inclusive a questão da violência. A gente sabe que há um problema de violência grande em Salvador, também em outras cidades do Brasil, relacionado ao narcotráfico. Isso faz parte do cotidiano do trabalho, do projeto, do programa Maior Cuidado, as cuidadoras, as supervisoras que estão no terreno. O meu território é um território muito conflituoso, que exige muito raciocínio, muita mediação de conflito, né? Nós estamos atuando hoje no bairro mais perigoso de Salvador, que é o Tancredo Neves. Então, eu pego o Tancredo Neves, Engomadeira, toda essa área do Cabula, que é uma área hoje totalmente liderada, vamos dizer assim, pelo poder paralelo. Então, é um território de muitos conflitos, é um território instável, ou seja, hoje está conflito, daqui a pouco não está. Então, é preciso se ter essa mediação e essa atenção o tempo todo para a hora que eu posso colocar o cuidador, a hora que eu preciso retirar o cuidador. A gente precisou entender melhor nossa realidade de Salvador, porque difere de Belo Horizonte, questões geográficas, questões territoriais, a questão mesmo de dimensão, como é que seria a nossa atuação inicial. Então, quais seriam os indicadores que a gente iria implementar, acompanhar de perto? Então, foi muito nessa perspectiva de a gente adaptar a realidade de Salvador, considerando que nós sabemos que em alguns territórios daqui existe a questão muito forte do poder paralelo. Então, como é que seria essa atuação? Porque você está falando de um acompanhamento na residência desses idosos, que você vai adentrar no território que muitas vezes existe conflitos territoriais por facções criminosas. É uma adaptação contínua e existe um dinamismo a partir da leitura do território, que é vulnerável, né? Que existe ali a presença de questões alheias ao núcleo familiar, né? Como a questão da violência, mas a gente consegue também perceber que algumas questões se repetem. E aí eu acho que o perfil da supervisão é também pensar o que pode ser tratado numa coletividade. Só que aquilo que se repete, eu penso que demanda um olhar para mim mais criterioso, no sentido de conseguir munir as minhas cuidadoras de informações que consigam propiciar essa autonomia. Um golo acaba. É um golo, não. Aí, ó, Dois golos. 2 golos. Então vamos ver se é 2.
Na prática que nós temos feito na nossa sociedade ocidental, nós valorizamos muito o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável, o envelhecimento que cada um de nós deseja. Mas a gente olha para quem envelhece precisando de cuidados como um perdedor. Então, assim, o vencedor é aquele que está escalando montanha, que está fazendo ciclismo, que nada todos os dias. E o perdedor é aquele que não consegue sair de casa. E não é verdade. Esse que está aqui precisando de cuidado é um vencedor, porque ele venceu a despeito de não ter tido direito a vida inteira à condição de trabalho, à educação adequada, à mobilidade com segurança, né? Teve dificuldade de saúde, o SUS é recente, gente. O SUS é de 88 para cá. Nós estamos falando de velhos que têm 70, 80 anos, muito antes do SUS. Olha o diferencial do nosso trabalho dentro da residência do idoso. E cortamos vários caminhos com a supervisão dentro do posto de saúde, porque a gente leva as demandas por conta dos agentes de saúde não ter a disponibilidade por conta do território que também é amplo demais, e o fato de estar dentro da residência cortou bastante caminho. Não é fácil lidar, labutar e estar com um idoso, que às vezes a personalidade muda. Alguns se tornam muito exigentes, se tornam bastante até incisivos aqui em algumas coisas. Idoso é teimoso, igual criança. Então você fala assim, fica aqui um pouquinho que eu vou no banheiro. Você pode ter certeza que na hora que você sair, antes de você chegar no banheiro, ele já saiu dali. Às vezes ele não quer fazer nada, ele simplesmente não quer obedecer, porque ele é adulto. Eu sou uma pessoa adulta, você não manda em mim, pronto. E é difícil a gente perder a autonomia. Se você não conseguir ir no banheiro sozinho, você precisar de uma pessoa, a pessoa tirar a chave do banheiro, porque você não pode trancar a porta do banheiro. Isso é difícil, isso não é fácil. Qual é o lugar da pessoa idosa? Ela não tem esse direito à fala, porque a pessoa, quando chega idosa, alguém fala por ela, entendeu? Então, assim, a gente precisa dessa escuta, né? Porque, assim, cuidar é escutar o ciclo da vida. A gente tem que entender que o idoso ele não se torna bom porque ele é idoso. Ele é o que ele foi na vida, né? Então, todo idoso é bonzinho. Não é verdade. Tem todas essas implicações. Se o pai ele foi o alcoolista a vida inteira e ele teve uma relação fragilizada com os filhos e com a família, eles vão cuidar desse idoso nesse histórico. Não é porque ele está acamado que ele deixou de trazer essa história. Não é fácil, mas aí vai no aperto, né? Aperta daqui, aperta dali, aperta no trabalho, aperta em casa com o filho. Às vezes filho ouve demais, marido ouve demais, porque os nervos ficam à flor da pele. Mas a gente vai ajustando. Na realidade, o CRAS Castelo Branco ele adentra no maior cuidado em virtude de uma questão de georreferenciamento existente no município de Salvador, né? A divisão dos territórios entre a política de assistência social e a política de saúde, elas não casam, né? Então, a unidade de saúde que fez esse referenciamento não alertou e nem tinha como, porque não é da alçada deles, que alguns dos assistidos não pertenciam ao CRAS de Cajazeiras 8, né, que é o CRAS de território. Para que esses assistidos que já haviam criado a expectativa de adentrar o programa não ficassem frustrados até, né, não ficassem desassistidos, verificou-se a possibilidade de inclusão do CRAS Castelo Branco para atendimento a essas famílias. Quando veio que essas famílias nossas daqui do território não poderiam ser inseridas nesse projeto, aí fragilizou tudo. O projeto, né, Maior Cuidado, ele está amplamente linkado com a política de assistência social. Então, todos aqueles que pertencem ou que estão dentro, que estão trabalhando, todos eles, eu digo funcionários, eles precisam conhecer um pouco da política da assistência social para não ser confundido com a saúde, porque a política de assistência social é uma, que é o SUAS, e o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, são políticas que se juntam, logicamente, eles se articulam, mas são totalmente diferentes. E, às vezes, a gente percebeu essa confusão. Esse projeto tem um grande desafio, que é integrar os serviços de assistência social com os serviços de saúde, que normalmente não se falam, não conversam. Então, já identificar as famílias que estejam, ao mesmo tempo, acompanhadas pela atenção primária à saúde, pela atenção básica, e do outro lado, que estejam na área de cobertura do CRAS, não foi fácil.
Isso gerou certamente muitas dificuldades, tanto que os territórios que acabaram sendo escolhidos não foram os primeiros a serem visitados, exatamente por conta dessas dificuldades. Claro, nós estabelecemos uma dinâmica de funcionamento em que envolvia todos os representantes, mas certamente esses mecanismos de coordenação podem não ter sido suficientes. Na nossa experiência, não foram suficientes. Há ajustes finos que precisam ser feitos. Foi muito complexo, muito desafiante essa gestão desse projeto, o que para a gente é muito rico enquanto experiência, já que se trata de um projeto piloto. Quanto custa um cuidador? Muito dinheiro. O Estado brasileiro vai dar às famílias lá nas favelas dinheiro suficiente para contratar um cuidador para várias horas, para 5 dias semanalmente? Eu acho que não. Primeiro, o custo é elevado. Eu vi vários programas de bolsa de cuidado em outras partes do mundo e são bem problemáticos. Quem vai monitorar que realmente está usando esse dinheiro bem, que não está gastando em outra coisa, talvez necessidade de outra pessoa na família? Você está deixando o mercado que não sabe que precisa o idoso, é as famílias que não sabem que precisam comprar. O mercado vai falhar. Chega um maior cuidado, essas pessoas falam, mas eu mereço, mas eu posso, mas não custa, mas eu não tenho que pagar, porque é o que está introjetado na nossa vida, né? Então, eu acho que a Carla Pessoa fica muito orgulhosa, sabe? Mas ela vai ficar ainda mais orgulhosa se esse programa for um programa estadual, nacional, quiçá latino-americano ou até africano. Os ingredientes do programa, eles são fáceis, eles não são difíceis. Eu não estou pedindo um prédio de 4 andares, eu não estou pedindo, né, um médico 24 horas, que são os profissionais extremamente caros, né? Mas eu estou pedindo, olhem e cuidem, né? E nós vamos ter um cuidador para fazer essa ponte entre a família, a comunidade, o centro de saúde, o centro de referência da assistência social. Eu acho isso plenamente possível. Qualquer política considera as realidades locais. Então, a gente, de fato, houve a necessidade de readequação do programa. No município não foi diferente. A gente tem uma dimensão muito diferente, né, quando comparado a Belo Horizonte, mas a gente sim readequou aqui para a realidade local. A gente tem a importância da parceria com o Instituto de Saúde Coletiva, né, de realizar esse projeto piloto. E a gente espera que em futuro próximo isso vire uma política nacional. Ele tem que avançar, né? Porque tem outros territórios e outras unidades que querem. E quando há um desejo, é porque a coisa está dando certo. Então, isso é um sinal verde, é um sinal positivo, que o projeto está no caminho certo, né? Que o projeto vale a pena ser ampliado. É importante que ele se torne um programa para ele ter um recurso, para a gente ter amparo do próprio município, para que os recursos cheguem e a gente consiga ampliar isso. A gente tem que ter consciência de que o que é bom tem que virar política pública. E que a sociedade civil possa entender isso, legitimar o programa, porque quem legitima o programa, quem diz que ele é bom, quem fala disso é a sociedade civil. Então, o nosso papel é sensibilizar a sociedade civil que essas políticas públicas, elas precisam ser legitimadas, porque indo e vindo, né, gestões diferentes, permanece. Hoje, Salvador tem em torno de 16,5% de pessoas idosas. A Organização Mundial da Saúde e a própria ONU, nos documentos dela, ela disse que uma cidade que já tem 14% de pessoas idosas é uma cidade em envelhecimento. Então, eu penso que esse é o momento da gente pensar políticas, mas não pensar política isolada. Universidade, serviço público, OSC, instituições afins, todas têm que dar mão. A política de envelhecimento na cidade de Salvador, ela está se consolidando, certo? Não vou dizer assim, não tinha, tem. Só que o ganho do maior cuidado é que ele é uma tecnologia de articulação. É uma proposta adaptável, é uma proposta que se baseia fundamentalmente na oferta, na atuação intersetorial das duas políticas, né? No fortalecimento das políticas como direito, e do cuidado como direito,
a cada cidadão brasileiro. Eu vejo o programa Maior Cuidado como uma grande potencialidade, uma grande oportunidade de diálogo entre essas duas esferas, entre a academia, entre a pesquisa e entre a gestão, né? A execução, a prática, o território vivo, né? Então, sem dúvida nenhuma, ter vivenciado essa experiência de apoiar uma proposta, né, enquanto município, trazida pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o Ministério da Saúde, foi muito rico, né? E a gente sabe que quando a gente consegue articular a expertise desses dois atores, a gente tem muito a ganhar. Porque tem muita gente que quer entrar. Quando vê minha mãe passear, agora minha mãe passeia com ela, ela leva minha mãe para andar e tal. Aí eu tô em casa, aí faço a comida, eu faço as coisas de casa, faço minha faxina, mais tranquila. Ela sai para andar. E quando os pessoal vê, menina, como é que eu faço para conseguir e tal, né? Aí todo mundo sempre pergunta, então tem muita gente precisando. Por favor, deixem, continuem. É muito válido, não só para minha mãe, como você falou, que outras pessoas venham poder ter esse benefício. Porque é benefício, não tem como dizer que não é. É um benefício muito grande mesmo. Eu falo por mim. É surreal. Não, eu gosto muito de uma rocha, mas eu não posso. Por que não pode? A perna, nega. Oxente, vai devagarinho. Tá vendo? E desde que ela veio pra cá, ela ajuda, por exemplo, a marcar exame? Ela se preocupa nos exames, quando faz, ela dá jeito lá no posto, marca e eu faço. E o idoso, ele acabou tendo maior acesso, graças aos cuidadores, a serviços que eles não tinham. Porque o cuidador se dedica mesmo de alma, viu? Então, assim, já adianta mais da metade do caminho. A moça levou de manhã, quando foi no outro dia, ela já trouxe a receita, assinada, tudo. Vamos supor, se fosse eu que tivesse levado, demorar 15 dias. Aí ela foi lá e na mesma da hora conseguiu, entendeu? Um dos pilares é que esse programa, ele consegue fazer com que esse acesso seja garantido a essa pessoa idosa. É como se a gente trouxesse a UBS, o cuidado em saúde, para dentro da casa deles, né? Contando com o apoio de um profissional que tem um olhar completo, né? Ele não pensa somente na saúde física do idoso. Esse é o momento de transformar o cuidado numa política da prefeitura. E todo mundo fala sobre a necessidade de vontade política, mas parece uma coisa completamente fora do nosso controle. Então, estou rezando que em Salvador vai ter essa vontade política. Nós sabemos que existe uma outra experiência no Brasil anterior, que é o PAI, o Programa de Acompanhamento do Idoso, na cidade de São Paulo, mas ele está localizado basicamente no SUS. A grande avanço do Maior Cuidado é justamente implementado em Belo Horizonte também desde 2011, né? É exatamente essa combinação SUS e SUAS, ou seja, a atuação da saúde e da assistência social. Ele pensa tanto na pessoa idosa que necessita desse cuidado para as atividades da vida diária, como nos seus cuidadores, que em geral, cuidadores familiares, que em geral são mulheres, e muitas vezes mulheres idosas. Então, está em total consonância com os objetivos centrais da Política Nacional de Cuidados, que é pensar ao mesmo tempo em quem cuida e em quem precisa cuidado, né? E dentro do processo de construção do Plano Nacional de Cuidados, que é o instrumento da política que foi aprovada por lei, está a ideia de um serviço de atendimento domiciliar das pessoas idosas, tem como referência principal o Programa Maior Cuidado. Justamente porque nós conhecemos os resultados de Belo Horizonte, agora estamos conhecendo os resultados de Contagem, e temos muito interesse de conhecer os resultados de Salvador também, nós entendemos que esse é um programa que merece ser ampliado e mereceria ser transformado numa política nacional permanente. E eu acredito que é um programa que vai se consolidar no nosso país, caso ele não se estabeleça dentro do Plano Nacional de Cuidados, da política nacional, ele vai se estabelecer por difusão. Esse projeto impacta de uma forma muito positiva, porque você vê o resultado nos idosos e suas famílias. É um projeto, vamos dizer assim, que é de baixo custo, que é você propiciar à família de baixa renda a presença do cuidador social em um plano de cuidados construído coletivamente. Você agrega políticas públicas de forma intersetorial para cuidar daquelas famílias de uma melhor forma possível. Os serviços públicos já existem, mas você traz um novo elemento
para potencializar a ação do poder público, porque hoje é uma realidade séria. Precisamos olhar para os nossos idosos. Enquanto projeto, acho que o nosso próximo passo vai ser ampliar o número de casos que estão sendo atendidos, né? Porque a gente tem esse potencial para atender até 50 famílias e é isso que a gente espera. Eu acho que isso não é uma coisa impossível porque já existia um desejo antes e a gente vem para organizar esse desejo que eles tinham. Então a gente veio para organizar e para mostrar que pode dar certo. Eu acho que para outros municípios, eu acho que é um desejo maior que a gente tem também. A gente está dentro de um projeto de pesquisa que quer trabalhar contagem em Salvador e ver o que a gente pode fazer para divulgar e implementar isso para o Brasil inteiro. Então, assim, o nosso olhar para a pessoa idosa, para políticas públicas para idosos mudou muito. Porque era de fato muito limitado, né, o trabalho que a gente fazia com aquele idoso, dialogando com as outras políticas, e o maior cuidado ele mudou muito e praticamente a gente fala assim, mudou tudo, gente, agora a gente consegue pensar outras formas e é executado da forma, né, de outra forma que a gente vê na prática que ele funciona, que ele previne, que ele protege e que ele promove esse idoso como protagonista, como pessoa de direito que não pode ser esquecido, né, em qualquer idade, principalmente na melhor idade, né, que são os nossos idosos. Eu tenho uma cuidadora, é um caso muito complexo, e quando ela foi começar a acompanhar, foi um processo árduo para que a esposa deixasse ela prover os cuidados. Porque é como se ela não conseguisse entender que aquilo não era algo intrínseco dela. Ela recebeu para si que o papel dela era, assim, deixar de lado a própria vida para estar ali vivenciando o cuidado do esposo. Hoje a gente já consegue ver que ela já consegue exercer a autonomia dela, acessar a cidade, né, buscar os seus direitos, ela consegue deixar... Hoje ela sai e deixa a cuidadora com o idoso, ela consegue fazer isso, mas foi um processo, sabe? É um processo de insistência, a criação do vínculo, para ele ser criado, a pessoa tem que estar aberta, e às vezes ela não se abre por uma série de questões, por uma série de vulnerabilidades. Tem uma idosa na minha área, que o filho, ela tinha muita resistência com o filho, porque ela é uma idosa, então acaba que o idoso ele tem resistência com o filho homem, principalmente em questão de troca de fraldas e banho. Então ele só tinha esse filho, então ele ficava ali com ela, fazendo companhia, fazendo comida, só que ela não aceitava ele dar banho nela e nem fazer as trocas de fralda. E acaba que ela mesmo tirava a fralda, e acaba que o local que ela ficava com odor. E quando veio a cuidadora mudou esse perfil. A começar a dar banho nela, penteava o cabelo dela, e era uma idosa muito vaidosa, então pintava a unha dela, então ela adorava ficar com as unhas pintadas, então ela sempre tá com as unhas pintadas, com o cabelo lavado, sempre limpo, o quarto dela sempre tá limpo, sempre bem cuidado, então deu assim, esse relato dela, até a fisionomia, o olhar do idoso mudou. Não era que a família era negligenciada, mas infelizmente como que era uma pessoa que ela não tinha liberdade de deixar o filho o homem dar banho, ela já deixou a cuidadora como que a mulher dar banho nela. Então a realidade dela mudou. Eita! Aí o seu gosta, né? É. É, eu sei. Pronto, aí, ó, levantou sozinho. Tava aqui chamando ele para levantar, eu digo, bora levantar. Inclusive, a gente tem uma idosa que a comunidade acreditava que ela já havia vindo a óbito, né, de tanto tempo que tinha sem identificar ela, né, adentrando o imóvel ou saindo do imóvel. E a gente, com o programa, de certa forma, conseguiu possibilitar que ela voltasse a esse convívio social. A gente trabalha, né, o CRES vai trabalhar com fortalecimento de vínculo, né, tanto familiar quanto comunitário. E aí, uma dessas idosas, a comunidade achava que já havia falecido, porque ela não tinha esse vínculo comunitário, né, fortalecido. E aí, com a entrada do programa, a gente pensou em estratégia junto com o cuidador social, e essa idosa passou a ser vista.
Então ela foi lembrada também nesse imaginário social no momento em que se achava até que ela já havia falecido. A gente escutou um relato que uma cuidadora trouxe, que foi o seguinte: quando ela pegou aquele senhor que ela cuidava e levou pela primeira vez na rua, tinha aproximadamente 2 anos que ele não via aquela rua, não sabia o que tinha nem próximo mais da casa dele. E escutar dos vizinhos, você ainda está vivo? Então isso é muito gratificante pra gente, assim, que a gente consegue dar essa visibilidade para essa pessoa idosa, né? Aquela pessoa, ela tá ali, ela precisa ser vista, né? Ela precisa ser cuidada. Aí ele quer saber se a senhora está gostando da companhia, da minha companhia com a senhora. Tá, né? A senhora está gostando? Tô. A senhora acha que eu sou boa? É boa. É? É. Então dá um beijo. A cuidadora que acompanhava, né, Dona Maria de Paula, ela é uma cuidadora muito experiente. É uma cuidadora que tem 11 anos que atua como cuidadora de idosos, né? E ela, por ter essa vivência, né, ela ia acompanhar aquela situação, ela já sabia e a gente sempre conversava muito sobre isso, que eu acho que é importante a gente conversar sobre essas questões com os cuidadores sociais, né? E aí a gente vinha falando que estava próximo, ela entrava em contato comigo para falar sobre a situação, o que ela tinha encontrado, eu falava, né, para ela relatar, para ela se resguardar, chamar o SAMU, se fosse necessário, que foi feito na semana anterior do óbito dessa idosa. Então a supervisora foi lá, chamou o SAMU avaliou e não levou, né, para hospitalização, e no dia seguinte essa idosa foi a óbito. Esse fato de ser experiente ajudou um pouco, mas ao mesmo tempo ela ficou muito sentida, né? Porque ela cria esse vínculo, né? E o que a gente sempre tenta mostrar para esses cuidadores é o que ela conseguiu fazer de diferente, né? Que aquele tempo que ela estava lá, quanta coisa boa ela fez para aquela pessoa idosa. E o mais importante de tudo, ela conseguiu acompanhar essa pessoa idosa até o óbito dela, sem ela precisar estar, né, ser encaminhada para uma instituição de longa permanência. E o que ela pôde fazer, ela fez enquanto a idosa estava ali. Então a gente sente, né? Ela sente muito, todo mundo sente, mas a gente vê essa diferença que foi feita na vida dessa pessoa. Por isso que eu tento ficar bem íntima dos casos para entender isso. Houve casos que no início eram todos os dias, porque a gente conseguiu vislumbrar ali um perfil de um idoso muito depressivo, né, com falas e ideações suicidas. E hoje a gente vê que ele está mais assim, controlado emocionalmente, consciente do processo que ele está vivenciando. Porque não é porque você está ali que você está vivo. Muitas das vezes alguns idosos já desistiram. E a doença também vai tomando conta. A doença sem acompanhamento, a doença sem medicação, a doença sem as terapias, né, cognitivas. Se fala muito pouco de saúde do idoso hoje, que ainda é deixado um pouco de lado, assim, vai morrer mesmo, é fim de vida, é isso aí, é o que está posto, né? Ele é assim e vai ficar assim. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que mudar o olhar e se esforçar, né? A gente fala de infância, fala de adolescência, mas por que não falar de terceira idade? Por que não intervir também nessa faixa etária? A gente fala de qualidade de vida, mas qualidade de morte, qualidade do morrer, né? Tiveram pacientes também que vieram a óbito durante o programa. Fica aquela reflexão, né? De como ele chegou, como foi esse fim de vida para ele, né? Também é outro aspecto que a gente pode pensar. Mas a gente compreende que causou impacto. Eu acho que é uma ação mais direta do cuidado do domicílio e também fomentar o fortalecimento dessa rede de atenção à pessoa idosa, na maneira que a gente vai buscar minimizar essas vulnerabilidades apresentadas. Porque a gente está doando o nosso trabalho a uma comunidade que precisa. E assim, o sair, o chegar, a receptividade da família, do idoso, é incrível. E você sair daquela residência com o idoso e o familiar dizendo: minha filha, Deus te abençoe, obrigada. Isso não tem o que pague. Chegar sexta-feira e dizer: poxa, hoje é sexta, amanhã você não vem, né? Já esperando que chegue a segunda para que retornemos para a residência desse idoso.
São 2 horas assim que passa, às vezes demora e às vezes passa tão rápido que ela diz, ó, já vai, né? Dona Edna é outra que fraturou o fêmur, que tem medo de andar e eu já estou andando com ela. Né? São idosos que os vizinhos achavam que já tinham morrido, porque ficam lá dentro de casa, escondidinho. Hoje ela já me espera na porta da rua, Dona Edna, sentadinha fora, me esperando no caminho. Ela diz que vê minha roupa branca de longe. Vê minha cuidadora. Olha, minha cuidadora. É minha cuidadora. Levam, sabe, uma autonomia que elas precisam ter. Porque eu digo, enquanto tem vida, o coração está batendo, bora cuidar. Entende? A gente levou isso, autonomia para elas. E amor. Às vezes não tiveram amor lá, agora eu estou dando amor para torta e à direita. Vocês passam tempo conversando? Passo o tempo conversando com ela. Sobre o que vocês conversam assim? Namorado. É mesmo? Dela ou da senhora? Meu. Ah. Mas eu não tenho, não. Queria arrumar um. E você está gostando desse trabalho com ela? Não tá ok. Se eu pudesse abrir a banda de você para botar ela. A dificuldade maior que eu vou ter, que eu vou falar agora, vai ser se o programa parar. Eu vou visitar eles todo dia. A gente é família. Elas falam isso. Então, eu vou visitar. Um dia na semana eu vou ver Marisete, eu vou ver Dina, vou ver Dona Edna. Como eu vejo Dona Antônia, que já é uma idosa já muito velhinha, tem mais de 100 anos, e eu vou ver, por mais que ela não me conheça mais. Mas eu vou lá, a gente pega um vínculo. Gente, não tem como no curso. As professoras falam, não pegue amor, não tem como, nós somos carne. Isso é amor. E a gente lembra dos nossos, né? Dos nossos pais, nossos avós. Isso é amor. Eu gosto dela muito, 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 muito. Meu coração cheio. Dá um beijo, ó. Dá um beijo. Que beijo doce. É bom?